Meu nome é Rodrigo Tsuzuki, sou professor de Ciências da Rede Municipal de São Paulo e hoje vamos ver a atividade 6 de quais materiais é feita uma espaçonave e os materiais têm características diferentes uns dos outros. Então vamos nessa. Se eu der uma martelada no diamante, o que acontece? Primeira coisa que vocês precisam saber é que o diamante ele é um mineral natural mais duro que tem, tá? Ele é muito duro. Então aqui tem uma escala de 1 a 10, sendo que 10 é o mais duro de todos. E o que é dureza dos materiais? Basicamente, dureza é a capacidade de um material, de uma forma bem simples, tá? De um material riscar o outro, ok? Então, se eu pegasse uma lasca de diamante, eu conseguiria riscar qualquer outro mineral, certo? Olhando aqui, né, vendo que como a escala de dureza do diamante é 10, ele risca todos que têm uma escala de dureza menor. Vamos pegar o exemplo do quartzo que eu mostrei agora para vocês. A dureza do quartzo é alta, mas não é tão alta como o diamante. Ou seja, ele consegue riscar materiais com uma dureza inferior a ele. Por exemplo, né, eu tenho aqui uma fluorita, ok? Se eu pegasse o quartzo e fizesse assim, eu ia riscar a fluorita, tá? Eu tenho também um outro mineral, que é o talco. Né? E ele, você passa a mão, ele é um talco mesmo, né? Olha só. Ele tem uma dureza muito baixa. Se a gente olhar na tabela novamente, vocês vão ver que a dureza do talco é muito baixa. Tá? Então qualquer outro mineral dentro da tabela conseguiria riscar o talco. Eu vou deixar eles aqui, rapidinho. E agora, o diamante, por causa da sua dureza muito grande, ele é utilizado para fazer até lâminas, para cortar algumas coisas, ou mesmo colocar pequenos pedaços de diamante junto com outro metal, para formar lâminas que vão cortar, por exemplo, pedra. Né? Bom, eu acabei dando quase que a resposta, né? Vamos lá. Então, o que acontece se eu der uma martelada no diamante? O diamante espatifa. Ué, mas o diamante não é a coisa mais dura que tem na natureza? Sim, mas dureza é diferente de resistência. Apesar do diamante ter muita dureza, ele é pouco resistente. Então, se eu desse uma martelada no diamante, ele ia se espatifar. Tá? Se eu pegasse um pedaço do diamante e fizesse isso no martelo, ele ia riscar o martelo. Ok? Então, nem sempre as coisas são exatamente como a gente queria, né? Porque vocês devem ter visto, principalmente quem gosta de joguinhos, talvez até falar, mas e uma espada de diamante? Não, uma espada de diamante ia riscar as coisas, mas ia ser uma péssima ideia. Porque na hora que você trocasse um golpe com alguém com uma espada de diamante, ela ia se partir ao meio. Pior ainda, uma armadura de diamante. Né? A armadura não ia aguentar o impacto. E ainda os cacos poderiam te cortar. Né? Ia ser uma péssima ideia. E lembra que eu falei que o diamante é um mineral natural, né, mais duro que tem. Atualmente, o ser humano consegue criar alguns materiais e com características diferentes. Coisas mais duras que o diamante até, e às vezes com características diversas. Por exemplo, né, coisas que são sintéticas, ou seja, feitas pelo homem, não tem na natureza. E algumas delas são muito comuns, tipo o plástico. Né? O plástico é uma coisa que não é natural, é feito pelo homem e está em tudo quanto é lugar. Claro que o plástico não é mais duro que o diamante, mas ele tem características específicas que tornam ele muito útil, né, para fazer uma série de ferramentas, uma série de objetos de uso doméstico. Bom, já que eu comecei a falar, né, de outras coisas, eu vou falar das características dos materiais. Então, primeiro a gente falou da dureza, mas uma coisa que torna algumas desses minerais bastante valiosos, ou pelo menos deixam eles atraentes, né, é o seu brilho. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma calcopirita, que tem um brilho, o pessoal fala, nossa, isso aqui é ouro, vale muito dinheiro. Não, gente, isso aqui na verdade não é ouro, né? Também não vale muito dinheiro. Mas vários dos nossos metais preciosos, por exemplo, ouro, prata, né? O próprio diamante, né? Um mineral bastante valioso, eles têm um brilho específico que torna eles bastante atraente aos olhos, certo? Outra característica que nós temos é a maleabilidade. O que é maleabilidade? Né? É a capacidade
de eu conseguir dobrar, manusear, moldar um material. O papel alumínio, extremamente maleável, né? Diferente, por exemplo, desses materiais aqui que eu tenho, né? Eu tenho... E esse é um exemplo que a gente tem na nossa casa mesmo, né? E assim, com pouca força eu consigo deformar esse material, né, com bastante facilidade. Só que a maleabilidade vai depender do tipo de material. Então eu tenho aqui, por exemplo, um clips. O clips, ele é maleável? Ele é maleável, mas você vê que ele é um pouco menos maleável, né, do que o papel alumínio. Eu preciso de um pouco mais de força, mas eu consigo fazer facilmente. Agora, um prego, ele é muito mais difícil, então, de entortar, ou seja, ele é bem menos maleável. Precisaria até de uma ferramentazinha aqui, mas dá. Ele é pouco maleável, mas ele é maleável. Deixa eu limpar minha mesa aqui. O ouro também é um material que as pessoas nem sempre sabem, mas ele é bastante maleável. Dá para você fazer uma folha de ouro como se fosse uma folha de papel alumínio, né? Bastante flexível, bastante maleável, né? E é utilizada para fazer muitas obras de arte, por exemplo, forrar elas a ouro, tá? Outra característica dos objetos, dos materiais, é a sua compressibilidade, a capacidade de eu comprimir, diminuir de tamanho, fazendo força. Um exemplo muito claro, que as pessoas às vezes esquecem, é o ar. Eu posso comprimir o ar. Então, eu tenho aqui dentro dessa seringa um pouco de ar, fazendo força, eu acabo comprimindo. Ah, não quer dizer que só que escapou? Não, porque quando eu solto, o ar empurra a seringa de volta para baixo. Então, eu consigo comprimir o ar e depois, quando eu tiro essa pressão, ele acaba descomprimindo, certo? Então, uma das perguntas iniciais da atividade é do que é feito uma espaçonave. A gente precisa saber as propriedades dos materiais e para que a gente quer usar elas. Uma espaçonave, por exemplo, ela é feita de vários materiais diferentes. A gente pensa, por exemplo, que ela, lá no espaço, existem algumas propriedades que são mais importantes do que outras, né? Mesmo pensando que quando ela sai da Terra e quando ela volta para a Terra, ela vai passar por vai superaquecer. Então não pode ser qualquer material, né? Você tem que levar em consideração uma série de fatores. No caso que eu dei da espada e da armadura, por exemplo, de diamante. Diamante é uma péssima opção. E por que a gente não utiliza, sei lá, outro material para proteção, né? Uma armadura de ferro? Hoje em dia isso não faz mais sentido nenhum, né? Você não vê nenhum policial vestindo uma armadura de ferro. Por quê? Porque o negócio é muito pesado, ele pode até proteger, mas ele é muito pesado, né? Então existem materiais que são resistentes, conseguem guardar, fornecer proteção e eles podem ser mais leves. Uma curiosidade que eu acho muito interessante é, por exemplo, um carro. Como você vai fazer a parte externa de um carro? Muita gente pensa que o mais seguro seria um carro bastante duro, bastante resistente, né? E pouco maleável, que conseguisse aguentar o impacto. Mas normalmente não é isso que a gente precisa. Por quê? Na hora de uma colisão, se o carro for muito duro, muito resistente, pouco maleável, vai ter o impacto, o motorista vai sair voando pela janela e o carro vai ficar inteiro. Então assim, né, não vale muito a pena. É melhor que o carro ele amasse, ele absorva o impacto e o motorista fique bem dentro do carro. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se tiverem dúvidas, entre no Google Sala de Aula, fale com seu professor ou professora por e-mail. E é isso. Bons estudos, fiquem bem e até a próxima.